A Arquidiocese de Teresina possui um tribunal eclesiástico para onde todas as demandas da justiça canônica são encaminhadas, apreciadas e julgadas conforme o Código de Direito Canônico da nossa Igreja Católica. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a atuação do Tribunal Eclesiástico e como toda a sociedade cristã pode ter acesso a esse órgão. O programa Em Tuas Mãos de hoje tem a alegria de receber o Padre Francisco Genival. Ele que é vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da nossa Arquidiocese de Teresina e vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito da atuação desse tribunal com base na justiça canônica, a justiça da nossa igreja, aquela que tem o objetivo de promover a salvação das almas. Seja bem-vindo, Padre Genival. Bom dia, Tarcísio, obrigado pela acolhida. Bom dia a você que nos acompanha, no programa Em Tuas Mãos. É uma alegria estar aqui partilhando um pouco sobre a trajetória do nosso Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Teresina. Padre Genival, para nós iniciarmos essa conversa, eu gostaria que o senhor nos colocasse a respeito do que é um tribunal eclesiástico com base, então, no direito canônico. Então, o Tribunal Eclesiástico é um organismo da Igreja onde ali são resolvidas várias causas, Dentre elas, as causas matrimoniais, que 98% do nosso tribunal trabalha nesse quesito, podemos dizer assim, onde as pessoas nos procuram para resolver situações de um casamento que não deu certo, de um casamento que não existiu, porque é bom ficar claro que a Igreja ela não anula um casamento, porque na própria palavra de Deus fala que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas tem alguns casamentos que na verdade não existiram e pelo fato de não terem existido, a Igreja ela concede a declaração de nulidade, declarando que aquele casamento de fato ele não existiu. Então, o Tribunal Eclesiástico ele funciona numa dinâmica muito própria, numa dinâmica muito específica. Eu gostaria que o senhor colocasse para o nosso público como funciona o Tribunal Eclesiástico aqui na Arquidiocese de Teresina. Então, o Tribunal Eclesiástico ele é composto por algumas pessoas que ali trabalham, Normalmente por juízes, defensor do vínculo, promotor da justiça, notário, por todo esse grupo. Trazendo para a nossa realidade da Arquidiocese de Teresina, o nosso Tribunal Eclesiástico, ele está composto pelo vigário judicial, que no caso sou eu, tem os juízes eclesiásticos, que são aqueles que, juntamente com o vigário judicial, julgam os processos que ali são dadas entradas. Tem também o defensor do vínculo e a notária. E, normalmente, o colégio que compõe para resolver uma causa matrimonial é formado entre 3 a 5 juízes. No caso desta causa específica que eu partilho com você, que é a causa matrimonial, o colégio ele é formado por 3 juízes. E ali, aqueles 3 juízes, eles vão estudar todo o processo, juntamente com a participação do defensor do vínculo, que é aquele que defende o vínculo matrimonial, e também da notária, que é aquela que dá fé pública, toda a documentação que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo. Como os casos chegam até vocês? Como os casos dos fiéis, da relação direta dos fiéis com a sua fé, nas suas comunidades, chegam até o Tribunal Eclesiástico? Normalmente, quando a pessoa está com uma situação irregular na igreja, às vezes ela é impedida de participar da comunhão, ela é impedida de ir ao encontro do sacramento da reconciliação. E aí, diante disso, o padre da sua paróquia vê e vai orientando, ou então a própria pastoral familiar,
lá na paróquia vai dando sinais, luzes, e as pessoas vão percebendo, e aí elas nos procuram no Tribunal Eclesiástico, que o nosso tribunal ele está aqui, né, no Paulo VI, onde é a cúria da Arquidiocese de Teresina. Quais as peculiaridades dos julgamentos? Os processos chegam, são recebidos, mas como eles são tratados dentro da estrutura própria do Tribunal Eclesiástico? Se normalmente passa por uma triagem, né? A pessoa chega com a sua história e aí a gente vai orientar como que ela vai desenvolver todo o seu pedido de declaração de nulidade matrimonial. Aí nós vamos dando as instruções no Tribunal Eclesiástico, né? Passa pela notária, a notária vai dando as instruções e tão logo o documento já esteja todo elaborado, aí a gente também pede uma série de documentos, né? E anexa ao processo e aí vai fazendo-se o caminho, né? Que é um caminho um pouco longo, né? Não é menos de 2 anos, né? Por conta também do número de processos que nós temos recebido. Então, são muitos processos e cada processo é uma história única de cada pessoa. Então, a gente precisa estudar, precisa tratar com muita precisão para que, de fato, a gente possa dar uma resposta que aquela pessoa espera, como você falava no início dessa entrevista, que a preocupação maior da Igreja, à luz do Código de Direito Canônico, é a salvação das almas. E por isso que a gente faz todo esse trabalho de uma forma muito criteriosa e com muita precisão para que seja, de fato, feito um trabalho bem feito. Por isso que o processo ele é estudado por 3 juízes eclesiásticos. Padre, para além dos processos de nulidade matrimonial, quais outros tipos de serviços os fiéis e também os ministros ordenados religiosos podem encontrar no nosso Tribunal Eclesiástico aqui na Arquidiocese de Teresina? O tribunal ele está aberto para acolher todas as causas no que se refere à vida do cristão, né? Desde o âmbito espiritual, enfim. Então, se a pessoa está insatisfeita ou aconteceu alguma situação que precisa ser resolvida, então ela nos procura e a gente vai fazendo os encaminhamentos. Claro que aqui no nosso tribunal, como eu falava no início desta entrevista, 98%, 99% são as causas matrimoniais. Mas isso, o tribunal ele não se isenta também de acolher outras causas que vão acontecendo dentro da igreja, porque o tribunal é esse organismo que está aberto para resolver tudo isso, né? E diante da situação que for acontecendo, vai sendo resolvido. E quando o próprio tribunal não vai resolver uma determinada situação, mas ele acolhe, coloca para o bispo e diante da causa o bispo cria um tribunal ad hoc para aquela causa com a nossa instrução do Tribunal Eclesiástico. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor colocasse para todos aqueles que nos acompanham, de maneira sintética, é claro, porque o tempo não nos permite mais do que isso, mas para que as pessoas entendam o que é o direito canônico, tendo em vista que se fala muito do direito civil, do direito comum, mas a Igreja possui um direito próprio, e é dentro desse direito próprio que acontece, então, a atuação do Tribunal Eclesiástico, não é isso? Então, o direito canônico são as normas, né, da Igreja para que as pessoas também possam se assegurar como no âmbito civil, né? As pessoas se asseguram no direito comum. E, enquanto igreja, as pessoas, os cristãos, eles se asseguram no direito canônico, tendo como objetivo a salvação das almas, que está no cano 1752. O nosso Código de Direito Canônico ele é composto por 1752 cânones. E o último cânone, ele ressalta essa questão que tudo é para o bem da salvação das almas. Nós agradecemos ao senhor, Padre Genival, pela disposição
de nos colocar essas informações tão importantes a respeito do funcionamento do Tribunal Eclesiástico e estendemos, em nome da Arquidiocese de Teresina, o nosso agradecimento também a todos os que compõem esse importante organismo da nossa igreja. O nosso muito obrigado ao senhor. Obrigado, Tarcísio. Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais. E a gente está à disposição no Tribunal Eclesiástico, aqui no Paulo VI, todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 13 horas. A gente tem a alegria de atender a quem nos procurar.